Olá, meu nome é Rodrigo Reineski, sou mastologista e hoje, em nome da Clínica Minha Essência, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campos Novos, vim falar um pouquinho sobre o câncer de mama, aproveitando o Outubro Rosa que está por vir agora. O que é o câncer de mama? O câncer de mama é uma das doenças que mais acomete a mulher. A cada 5 mulheres hoje que estão tratando para algum tipo de câncer, uma delas vai ser de mama, ou seja, 20% delas. Então, uma das doenças mais frequentes na mulher e, consequentemente, merece nossa maior atenção em relação à sua prevenção. O que é o câncer, na verdade? O câncer nada mais é do que uma alteração celular. Todos os dias, vocês, estamos fabricando células potencialmente cancerígenas. Por quê? No dia a dia, as nossas células velhas vão dando lugar para células novas. Nessa multiplicação, nessa cópia que vai sendo feita entre as células, ocorrem pequenas falhas. E uma vez que ocorre essa falha, eu vou depender do nosso sistema imunológico para ir lá, identificar aquela falha e corrigir aquele problema, aquele defeito na receita do DNA. Se o nosso corpo não consegue fazer isso, não consegue consertar aquela célula, ele pode inclusive mandar que seja destruída aquela cópia errada. Só que de vez em quando uma célula escapa, e é aí que se forma o câncer. Então o que o câncer é? Uma célulazinha que durante uma multiplicação saiu com o código errado e ali começou a se multiplicar, sem parar. E ali vai para um órgão vital e ali se instala aquele câncer e assim surge uma doença que é o foco da nossa conversa de hoje. Uma vez diagnosticado esse câncer, a cura está diretamente relacionada com o momento do diagnóstico. Quanto mais cedo eu diagnosticar aquela doença, mais cedo eu consigo começar o tratamento e melhor assim a chance dela de cura. Para vocês terem uma ideia, quando eu pego uma doença no início, quando um tumor é, digamos, menor do que 1 ou 2 centímetros, que ele está só localizado na mama, a chance de cura, que a gente chama de sobrevida em 5 anos, é quase 100%. Uma vez que ele vai crescendo, que ele vai indo para 5 centímetros, 6 centímetros, indo para outras áreas do corpo, essa chance de cura cada vez vai diminuindo, até o ponto que, quando eu chego na metástase, a chance da pessoa estar viva em 5 anos é menor do que 25%. Ou seja, a mesma doença, eu tinha uma chance de cura de quase 100%, ela cai para 25% só pelo tempo de evolução daquela doença. Então, por isso que é tão importante a gente diagnosticar no começo. A gente fala muito em prevenção do câncer de mama. Infelizmente não existe uma forma de eu prevenir. Claro, hábitos de vida saudáveis, eu evitando o sedentarismo, a obesidade, o álcool, o tabagismo, claro que eu vou diminuir o meu risco de ter câncer de qualquer tipo, inclusive de mama. Mas infelizmente ainda não existe um remedinho que eu consiga oferecer para as mulheres e que aquilo possa evitar que o câncer surja. O papel do médico, a conscientização do Outubro Rosa, o que na verdade é? É aquela forma de se criar rotinas, se realizar exames precocemente e, uma vez diagnosticado, tratar no início aquela doença. Por isso que é importante fazer os exames anuais, mesmo não sentindo nada. Isso é a frase mais dita pelas pacientes. Ah, doutor, eu não sentia nada, por isso que eu não fazia os exames nem procurava um médico. Mas aí que está o maior erro. Qualquer doença, tanto câncer, quanto pressão alta, quanto diabetes, enfim, qualquer problema de saúde vai dar sintomas já em estados avançados. No início, a maioria delas são silenciosas, então aí que está a importância de se fazer os exames sempre de rotina, sempre tentando diagnosticar aquilo o quanto antes. Toda pessoa deveria, conforme a sua faixa etária, fazer uma avaliação médica uma vez por ano. Não tem que ser no Outubro Rosa. Escolha um mês que você goste, um mês que seja fácil para ti e chame ele de rosa. Pode ser um abril rosa, pode ser um janeiro rosa. O importante é que todo ano, naquele mês, você se dedique para a sua saúde. Você vai fazer uma avaliação de laboratório, exames de sangue, vai fazer um eletro do coração, vai fazer exames de intestino, enfim. Baseado na sua faixa etária, nos seus fatores de risco, o médico vai escolher qual que é a melhor forma e qual que são os exames necessários para você prevenir as doenças mais frequentes que vão ocorrer naquela faixa etária. Em relação ao câncer de mama, o que a gente preconiza? Após 20 anos, toda mulher tem que fazer o autoexame, que é uma vez ao mês, de preferência 2 semanas depois da menstruação, que é o período que a mama está mais relaxada, está menos endurecida. A mulher vai na frente do espelho e olha as 2 mamas, em busca de alguma simetria, alguma diferença entre elas ou vermelhidão.
Não tendo nenhuma alteração, ela vai para o banho, embaixo da água, embaixo do chuveiro, ela coloca a mão atrás da cabeça e palpa toda a mama dela. Não existe uma forma, uma regra para ser palpada. O importante é que ela palpe toda a mama dela e de preferência sempre da mesma forma, porque essa repetição vai fazendo com que ela memorize como a mama dela é, e se algum dia alguma coisa modificar ou sair do normal, é mais fácil ela perceber e é mais fácil ela procurar o médico se isso ocorrer. Além desse cuidado com o autoexame, a partir dos 40 anos e mais precocemente em quem tem fatores de risco, todo ano a mulher deve fazer uma mamografia. Isso é um exame fácil, é um exame que está disponível para quase todas as mulheres, inclusive ele é fornecido sim pelo SUS e deve ser feito uma vez ao ano a partir dos 40 anos. E claro, mamografia ela pode ser complementada também com ultrassonografia e ressonância magnética. O seu médico vai saber qual que é o melhor exame e qual momento que deve realizar ele. Claro que se toda mulher fosse fazer o autoexame, ela vai sentir pequenas ondulações da mama. A mama é quase como um cacho de uva, várias bolinhas unidas que vão formar aquele tecido glandular e que vai levar o leite através dos ductos para o mamilo. Então é normal que às vezes perto do período menstrual a mama fique um pouquinho mais inchada, um pouquinho mais nodular e a gente acaba palpando certas nodulações. Mas geralmente o nódulo de câncer é um nódulo bem endurecido, geralmente fixo. Não necessariamente é doloroso, na verdade muitas vezes não é doloroso, mas que ele tem um comportamento de crescimento constante. Geralmente aquele nódulo que a mulher uma vez palpa ele, passa 2 semanas já não sente mais, geralmente provavelmente está relacionado com o tecido glandular dela mesmo. Agora o nódulo do câncer de mama, ele se instala e ali só cresce, só aumenta. Outro sinal muito importante, a cor da pele. Uma vez quando você tem um câncer avançado, ele pode começar a mudar essa pele. A pele vai ficando cada vez mais vermelha, mais inchada, aparecendo pequenos furinhos, quase como uma casca de uma laranja. É um sinal que tem que ser investigado. Muitas vezes é só uma inflamação, uma mastite que não tem nenhum perigo para a mulher, mas sempre tem que ser diferenciado de uma doença neoplásica. Outro sinal importante é a assimetria. Claro, o que é assimetria? É uma mama diferente da outra. É normal uma mama ser um pouquinho maior que a outra. Isso quase todas as mulheres têm essa pequena diferença. A simetria que a gente leva em consideração é aquela simetria que de uma hora para outra a mama era de um jeito e de repente ela começou a ficar muito maior que a outra, ou o mamilo desviar para um lado que não existia, ou o mamilo retrair enquanto o outro é para fora. Quando elas são iguais, os 2 biquinhos são para dentro, os 2 biquinhos são para fora, isso é normal, mas de repente um fica diferente do outro, um aponta para um lado do que o outro, isso é um sinal que tem que ser investigado. Essa mudança repentina do que era uma coisa para outra. Outra coisa muito importante a ser considerada é a descarga papilar, que é aquela secreção que sai pelo mamilo. É muito comum, a maioria das mulheres inclusive vai ter ela, se for apertado o biquinho, vai ser uma secreção que geralmente é amarelada, branca, amarronzada, esverdeada, enfim, tem várias cores. A gente se preocupa mais com aquelas que são que nem sangue, que são sanguinolentas, ou aquelas que são transparentes que nem água. E de preferência que elas tenham saído sozinha no sutiã e não tenham sido causadas pela expressão. Então é um sinal que tem que ser investigado, mas também não é um sinal fidedigno de que tem uma alteração ou não. Outro sinal muito importante que tem que ser avaliado é o surgimento de veias aparentes na mama. É normal ter veias na mama, a maioria das mulheres vai ter elas, mas como eu falei antes, tudo que é novo, tudo que se mostra diferente tem que ser investigado. Em alguns tipos de câncer, um dos sinais inclusive é o aumento da vascularização da mama. Então uma vez ela não tinha aquelas veias saltadas, de repente surgem elas. É outro sinal que tem que ser investigado. Esses são os sinais mais frequentes, mas aquilo que eu sempre digo, não necessariamente eles têm que estar presentes. O câncer só vai gerar sinais geralmente mais avançados. Para você ter uma ideia, a gente consegue palpar o nódulo quando ele fica em torno de 1,5 cm a 2 cm. Antes disso, só um profissional treinado consegue sentir e dificilmente a paciente sozinha vai perceber em casa. Então, por isso a importância de fazer o exame mesmo não sentindo nada. Hoje o câncer é uma das doenças mais estudadas. Eu acho muito importante a gente perder esse estigma em relação ao câncer. Tem pacientes que têm até medo de falar na palavra câncer. Mas câncer é como qualquer outra doença, que existe um diagnóstico, existe um tratamento, existe uma cura. Lembrem daquilo que eu falei, quanto mais cedo eu começar a tratar aquela doença, maiores são as minhas chances de cura. E por que hoje nós temos
tanta eficácia de tratamento. Porque hoje o tratamento de câncer de mama é multidisciplinar. Eu não tenho mais só uma medicação, mais só um tipo de cirurgia ou uma radioterapia. Hoje a gente consegue atingir níveis tão elevados de cura em função da associação de vários tratamentos. Podem alterar na ordem dos tratamentos. Às vezes começa por cirurgia, às vezes começa por quimioterapia e complementa com radioterapia. Essa ordem pode ser trocada baseado no tipo e no estágio daquela doença. Mas basicamente, qual que é o tratamento do câncer de mama hoje? É a cirurgia, depois a quimioterapia e algumas vezes a complementação com radioterapia. Hoje em dia a cirurgia de mama evoluiu muito. Antigamente ela era muito mutilante, a gente pecava muito pelo excesso. Retirava-se a mama, retirava o músculo peitoral, fazia um esvaziamento de todas as ínguas debaixo do braço, ou seja, eram tratamentos muito agressivos. Hoje em dia, com a evolução das técnicas, foi comprovado que baseado no tipo da doença e principalmente no tamanho e comprometimento da estrutura em volta dela, eu consigo fazer cirurgias conservadoras, que muitas vezes eu vou tirar só o tumor com uma margem livre em volta, vou biopsiar uma ínguazinha só da axila para saber se ali tem doença ou não, e de forma geral tentar reconstruir aquela mama e atingir um excelente resultado estético. Claro, tudo vai depender do tamanho da doença e da proporção do nódulo com o tamanho da mama. Mas de forma geral, hoje o tratamento da mama é preferencialmente conservador e não mais radical como era antigamente. Uma vez feito o tratamento cirúrgico, eu passo para as etapas seguintes. Algumas vezes eu vou precisar da quimioterapia e radioterapia. De forma geral, o que é a quimioterapia? É uma medicação que é injetada na veia da paciente e ela vai percorrer o corpo inteiro daquela paciente em busca de qualquer célulazinha que tenha conseguido escapar da mama e da axila. Então, seria uma forma de uma segurança, de uma complementação daquele tratamento da mama. Claro que em estágio de doença muito avançado, que eu tenho um tumor muito grande, a gente começa pela quimioterapia para reduzir aquele tumor, muitas vezes eu vou até eliminar ele por completo, mas mesmo assim depois eu vou acabar tirando aquela região onde ele ficava para ter certeza que a doença eliminou por completamente. E determinadas situações entre tamanho de doença, comprometimento de pele ou mesmo da axila, eu também tenho que fazer uma radioterapia. Hoje, para mim ter a mesma eficácia no tratamento entre tirar a mama inteira ou tirar só o nódulo com uma margem de segurança, eu só consigo igualar essas duas cirurgias se eu adicionar na cirurgia conservadora a radioterapia. Então, basicamente, hoje o tratamento é cirurgia conservadora, quimioterapia e radioterapia. E claro, dependendo do tipo de tumor, eu vou ter medicações, vacinas que são aplicadas na paciente a cada semana, 3 semanas, enfim, conforme o tratamento, e bloqueadores hormonais que podem ser tomados de 5 a 10 anos. Tudo isso vai depender de cada tipo de doença e cada estágio dessa doença. Mas para vocês verem o tanto de armas que eu tenho contra uma doença só. Por isso que hoje a chance de cura é muito grande. Por isso que eu repito, não precisamos ter medo de uma doença que seja diagnosticada no início e eu vou ter um índice de cura tão grande. Se pensar que eu pegar aquela doença no começo e eu vou ter um índice de cura de 96%, por que eu vou ter medo de uma doença que eu curo em 96% das vezes e muitas vezes eu não tenho medo de uma doença como um infarto que só vai se escapar em 60% das vezes? Então, assim, é só uma questão de paradigmas. Eu concordo, o câncer no passado ele tinha um prognóstico ruim, porque tratamentos e medicações não eram tão eficazes. Isso acabou criando-se um estigma, um medo daquela doença. Mas esse medo tem que ser abolido, esse medo tem que ser esquecido. O câncer é como qualquer outra doença. Existe o diagnóstico, existe o tratamento e na maioria das vezes existe a cura. E mesmo assim, quando eu não consigo essa cura, eu consigo o controle da doença. Eu consigo usar medicações na quimioterapia que muitas vezes paralisam aquela doença e a pessoa vive a vida dela de certa forma normal, junto com o tratamento por longos anos. Então, não é mais aquela sentença de morte como era antigamente. É como qualquer outra doença que deve ser tratada.